Olá a todos, sejam todos bem-vindos aí para a comemoração do 4º aniversário do Projeto Despertar. E hoje eu tenho a honra de estar aqui junto com a Adriana Macedo, que é a criadora do projeto, e com a minha amiga Gislene Zanoni, que começou a oferecer uma prática muito poderosa, muito simples e muito efetiva dentro do Projeto Despertar, que é o Aura Master. Sejam muito bem-vindas, viu? Boa noite, Adriana e Miriam. Eu que agradeço a oportunidade de ter iniciado no projeto, né? Foram 2 sessões e eu espero que sejam muitas e muitas. Agradeço, então, a oportunidade, né, por vocês duas terem aberto essas portas e eu adorei tanto a primeira como a segunda sessão. Foram ótimas, bem legal mesmo. Bem-vinda, Gi! Nossa, muito feliz aí com a sua entrada no projeto, porque o intuito do projeto é oferecer técnicas novas, né? Principalmente práticas simples que em uma sessão a pessoa já consiga aí causar um desbloqueio. Enfim, esse é o objetivo mesmo do projeto Despertar. Eu já fiz a sua prática algumas vezes, mas eu só vou falar isso no final do vídeo, porque foi incrível! Bom, então é isso, o espaço aqui é seu, né? Se apresente, falei um pouquinho da Hora Master, né, Mi? A Mi vai aí conduzir nosso bate-papo. Isso, é isso aí. Ô Gi, então para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Para que o pessoal tanto do hospital como da Unifesp possa te conhecer. Então, eu sou Gislene Zanoni, eu nasci aí em São Paulo, eu moro há bastante tempo agora aqui em Curitiba. Minha formação em relação às terapias, eu tenho 2 formações. A primeira foi no Instituto Biosimáticos, que todo mundo conhece, da Miriam. Então, eu sou formada em Emasound, e agora, eu acho que todas as terapias, elas sempre vão agregando, né? Então, esse ano eu obtive a minha formação, meu certificado em Aura Master. A Aura Master é uma terapia nova, ela começou no Brasil, ela é brasileira, em 2018. A formação é pelo Grupo Luz da Serra, é um grupo que trabalha desenvolvimento pessoal e prosperidade. Quem são os coordenadores, os sócios e representantes? É a Patrícia Cândido e o Bruno Jimenez. Então, o curso é ministrado por eles na época da pandemia, que foi a época que eu fiz, foi online. Atualmente eu faço outras mentorias com eles. Em toda divulgação, a gente sempre coloca essa questão, a vinculação com eles, porque nós só podemos aplicar a técnica, nós não podemos dar aulas sobre essa técnica, nada, nós só temos a formação enquanto terapeutas. Uma excelente novidade é que agora ela foi reconhecida pelo MEC. Então, o MEC reconheceu essa terapia, além de ser reconhecida como uma prática integrativa, ela também esse curso foi reconhecido a partir do mês passado, em setembro, como um curso que vai ter o respaldo do MEC. Ah, que legal, Gi. Legal. Então, ele vai ser uma extensão, considerada uma extensão universitária, né? Uhum. Nossa, que interessante isso. Porque Uhum. futuramente eles estão fazendo uma sede em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, que é desse grupo, e ainda não foi aberto nem para nós, mas eu acredito que futuramente ele vai funcionar como uma universidade, digamos assim, né? Eles estão nesse caminho. Existe uma outra técnica que eu ainda vou fazer a formação, que é fitoenergética, que aí trabalha com a energia das plantas. E esses 2 cursos que no mês passado tiveram esse reconhecimento de extensão universitária. Uhum. Que joia. Ô Gi, para quem está assistindo a gente aqui, você pode explicar então o que é o Hora Master, como é que você conduz, não é?
para que as pessoas possam conhecer e possam vir para suas sessões aí dentro do Projeto Despertar. Tá bom. Espero que venham várias pessoas, né? Porque quanto mais, melhor, né? Aproveita aquele momento Isso. que já está aberto, né? Uhum. E cada um, na realidade, a gente está em grupo, a força é bem maior da energia, né? Que acontece no grupo, mas os trabalhos acabam sendo também individualizados dentro do que cada pessoa tem vontade de trabalhar naquele dia. Então, o que é o Aura Master? O Aura Master, na realidade, ele é uma limpeza. Uma limpeza do quê? Limpeza de traumas, limpeza de medos, e não só de negativos, de coisas negativas. Ele é uma alavanca para a prosperidade. Então, a gente fazendo uma sessão, ele pode destravar uma questão que você está com dificuldade, um processo na justiça, às vezes um dinheiro que alguém está te devendo. Fazendo o Aura Master, esse dinheiro vem com mais facilidade, ele é desbloqueado. Enfim, a palavra-chave da terapia é destrave. Então, tudo aquilo que está travado, com as sessões, vai ser destravado. E tanto no aspecto do que a gente carrega, né, na nossa aura, como aquilo que também a gente quer alavancar. Uma meta que a gente traçou, que tem muita vontade de conseguir alcançar. Então, com os fluxos, a gente pode intensificar, facilitar essa abertura para você atingir essa meta, porque os fluxos, depois eu vou explicar o passo a passo, né? Ele pode te trazer um insight, te alertar por que aquela meta não está sendo alcançada. É um atleta, ele tem um objetivo, então ele pode fazer as sessões para facilitar alcançar esse objetivo. Por quê? Porque ele vai estar num alinhamento, um alinhamento corpo, mente e emoções. Então, não é só uma questão de trabalhar problemas. Lógico, a gente pode trabalhar problemas, mas também pode intensificar o que já está positivo na nossa vida, né? Então, um atleta muitas vezes a questão, o que diferencia numa prova, às vezes é esse alinhamento, que ele está corpo, mente e espírito integrado, porque ele pode estar muito bem corporalmente, mas se ele não estiver bem emocionalmente, ele não vai conseguir naquela competição dar tudo dele mesmo, né? Então, basicamente, as palavras que definem a Aura Master é limpeza de travas, para conseguir um destrave de uma forma rápida, fácil e prática. São 50 minutos, né? Uma sessão. E ajustar, alinhar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções, trazer mais leveza para o dia a dia, de uma forma que você está totalmente focado no agora, né? Na tua vida. E mesmo, às vezes, você faz a sessão e sem perceber surgem ideias que você não estava pensando. Então, é nesse sentido, né? Destravar e limpar. Legal, Gi. E você comentou aí essa questão dos fluxos. Então, você pode explicar para a gente o que são esses fluxos, esse termo hiperfluxo que é falado, né? Só para as pessoas poderem entender. Então, a sessão ela é dividida em 4 etapas. Uhum. A primeira etapa, a gente vai fazer, sempre, as etapas são bem simples. É como uma meditação guiada, em que eu falo palavras específicas e faço movimentos específicos, e o consulente ele vai repetir apenas, vai repetir essas palavras e o movimento. Então, na primeira fase, a gente vai fazer uma conexão com o nosso eu superior. Nós vamos tentar desligar dos problemas do dia, deixar a nossa tela mental mais limpa possível para começar aquele processo. Então, é um momento que a gente tenta limpar essa tela mental e fazer uma conexão para começar o processo. Aí, na segunda etapa,
você avisa o teu corpo que agora vai começar um processo de cura e que o corpo fique pronto, não rejeite essa cura, que ele pode ficar aberto para tudo que vai acontecer, o corpo, a mente, porque é para o bem, é para o nosso bem. Todo esse processo vai ser para o nosso bem, é um processo de luz, de cura. Então, que ele não fique se rebelando contra o processo, nem lutando com isso. Aí vem a terceira fase, que são os fluxos, né, que eu tinha comentado, que aí são 27 fluxos diferentes. E cada fluxo, ele atende uma determinada área. Então, tem fluxos para a saúde, tem fluxos para honrar a criação, tem fluxos que são para destravar medos muito fortes, para a prosperidade, para o corpo, então, uma aceitação do corpo como ele é, ou traçar uma meta, vamos supor, quero perder quilos, então a gente vai pensar, imaginar quantos quilos nós gostaríamos, como ficaria essa imagem, né? Autoestima. Então, a gente vê o que está, se for uma consulta individual, por exemplo, o que no momento está deixando aquela pessoa mais travada, qual que é o problema primeiro que ela gostaria de resolver. E aí vem a quarta etapa, em que nós fazemos um fechamento, agradecendo ao corpo, agradecendo pela cura, e agradecendo ao nosso corpo como um todo, da cabeça aos pés, passando por todos os órgãos. Então, nessa etapa, todas as células do nosso corpo vão estar recebendo gratidão, porque nosso corpo trabalha o dia inteiro e raramente a gente lembra de agradecer. Então, aí nós vamos agradecer parte a parte e com isso nós estamos emanando luz, emanando energia para o nosso corpo. E aí, no final, nós agradecemos. Então, a questão do hiperfluxo, que a Miriam falou, quando a gente faz a primeira fase nessa conexão e na segunda, o fluxo de energia se eleva tanto que o nosso cérebro fica distraído. E nessa distração do cérebro, quando a gente entra no fluxo, é que a gente consegue passar da meditação guiada para um estado de consciência mais profundo, porque o cérebro e o corpo estão num nível tão alto de energia, que seria o hiperfluxo, que o cérebro ele está um pouco desconectado. E aí ele recebe essa cura através das palavras que a gente está falando. Então é como se a gente enganasse o cérebro com essa hiperenergização, e para a gente não se auto-sabotar, e aí deixar que o processo ocorra de verdade. Então, Olha, seria isso. que interessante, Gi. E assim, o que a gente pode falar é que eu e a Adri, a gente já passou, não é? Pelas suas sessões, tanto dentro do projeto Despertar, como antes, né? Para a gente poder experienciar e para poder falar para as outras pessoas. Mas é muito interessante porque, assim, eu vou contar o que aconteceu aqui em casa, né? Quando a gente fez a prática aí com um tema relacionado à prosperidade, e daí, como a Gi comentou que é realmente um processo de limpeza, não é? Eu tenho 2 cachorros aqui, enormes, né? E eles ficaram loucos, como nunca ficaram antes, assim, eles são muito tranquilos, eles não latem, é uma raça que não late, só late quando, né? Mas na hora da limpeza, eles ficaram correndo pela sala, latindo, que até o meu marido veio abrir a porta aqui para saber o que estava acontecendo, né? Então essa limpeza que a Gi comenta que o Aura Master faz, nossa, eu vi que realmente foi muito efetiva e realmente, para mim, destravou bastante essa questão aí dessa parte da prosperidade, né? Então foi muito efetivo, foi muito interessante ver o desenrolar dos dias posteriores à prática, não é? E foi muito rico para mim esse processo. Eu não sei como é que foi para você, Dri. Você pode compartilhar com a gente? Sim,
Ai, foi muito mágico, né? E a primeira sessão, acho que a primeira e a segunda, eu fiz só com a Miriam e com a Gi. E depois nós fizemos mais duas pelo projeto. E realmente, eu senti, como é a Aura Master, né? Vai trabalhar no nosso campo de energia. Então, na hora da limpeza, eu sentia assim como se eu estivesse limpando tudo do meu campo. Eu via pessoas, coisas que estavam ali conectadas, né, no meu campo energético, assim, sendo afastado mesmo, né, sendo limpo, e sem contar com a disposição que eu fiquei, porque na primeira sessão que eu fiz, eu estava cansada, tinha dado um plantão, falei, eu vou fazer a prática para conhecer e vou dormir. Quem disse? Eu comecei a sentir um fluxo de energia tão grande, gente, que eu fui até fazer limpeza aqui na casa de noite, imagina. E eu fiquei assim super energizada, sentia esse fluxo mesmo, né? Eu sou reikiana, eu trabalho com energia também, mas foi um fluxo assim, um hiperfluxo. É maravilhoso. E não precisa acreditar, é só seguir aí os comandos que a Gi vai dando. É um processo muito tranquilo e muito eficaz. Como a Mi relatou, do desbloqueio, eu também senti isso, né? A gente fez depois uma específica para prosperidade. E no dia seguinte o negócio destravou, coisas que a gente vinha aí há um mês e meio, né, tentando trabalhar, em uma sessão. Então, assim, eu super recomendo. Você que ainda não conhece a Hora Master, se informe aí no projeto, no Instagram, no Facebook, fique atento, porque toda semana a gente tem aqui no projeto com a Gi. Isso, ó, atualmente a gente está fazendo de quinta-feira, às 18 horas, não é? Tem um grupo de WhatsApp fechado, que é do grupo do Aura Master. Então a gente convida a todos aí para entrarem, né? E uma coisa importante, né, Gi, para a gente falar é que como você estava explicando que tem essas etapas, a partir do momento que você começa a sessão, daí a gente não pode, assim, quebrar o fluxo, então a gente fecha o Zoom para ninguém entrar, para não interromper esse fluxo, né? Então a gente, por exemplo, abre o Zoom lá, sei lá, 5 para 6, mais ou menos, as pessoas entram, a gente conversa um pouquinho, quando dá mais ou menos 6:05, né, que a gente começa o fluxo, a gente é obrigada a fechar para não ter essa quebra, né? Então é assim que funciona, né, Gi? Faz parte do processo. Não tem como você pular a primeira etapa e entrar na segunda, não tem como só fazer os fluxos, né? Existe apenas um fluxo que é emergencial, mas que não faz as etapas, só faz o fluxo em si, mas é para uma situação muito emergencial. Então, por exemplo, ontem meu filho ele estava mal, assim, mal, não sei, deu um mal-estar generalizado. Aí eu fui e apliquei esse fluxo porque ele nem estava disposto a fazer todo o processo. E aí foi feito esse SOS, mas isso não vai acontecer dentro do projeto, né? Porque é uma situação bem específica, mas não tem como, mesmo se você estiver fazendo uma consulta individual e a pessoa quiser sair para atender um telefonema que ela tenha muita emergência, a gente vai ter que voltar para a etapa 1 e repetir a 1, 2, 3 e a 4. Depois que começa, não tem como, porque realmente assim é uma ativação de um fluxo de energia. Então, você vai ter que fazer esse fechamento também adequadamente. Não dá para depois largar tudo no meio, porque a gente não sabe como que a pessoa vai ficar, né? Lógico, se ela tiver lá no terceiro fluxo, aconteceu uma emergência e ela tiver que sair, paciência, mas não é o ideal, né? Porque existe, como eu falei, né? Uma etapa de comunicação do processo, o processo e o fechamento. Então, o ideal é que todo mundo comece e termine, né? Então, realmente não tem como, infelizmente, né? Não tem como entrar depois que começou. Tem que ser na sequência, né? Tá. Hoje, daí me veio uma dúvida, né? Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que você deu, se a pessoa tá lá no terceiro fluxo, ela tem que sair, daí o que que ela faz para ela mesmo fechar? Vamos supor que ela teve que sair para atender alguma coisa, o grupo continuou com você, mas ela teve que sair. O que que ela poderia, assim, fazer para ela fechar o fluxo dela, entendeu? Eu acho que a pessoa pode agradecer, né? Agradeço até o momento que eu pude ficar participando desse processo, mas agora eu vou ter que sair.
Então, agradeço todo o meu corpo e peço permissão para sair desse processo. E sai. Legal. Tá bom. Ela mesma fala umas palavras só para ela fechar e explicar, né? Explicar para o próprio corpo. Olha, eu estava fazendo esse processo, obrigada pelo que aconteceu até esse momento, gratidão, mas eu vou ter que encerrar aqui. Agradeço o corpo e encerramos por aqui. Umas palavrinhas para fechar, né? Para não sair de sopetão. Muito bom. Com tudo aquilo acontecendo, né? Muito bom, muito bom. Isso já é o suficiente, né, para fazer esse fechamento. Muito legal. Só para realmente, né? Porque você preparou todo o corpo para receber, depois sai. É interessante a própria pessoa tentar fazer um fechamento, né? Excelente. Hoje, outra coisa, né, que as pessoas podem ter dúvida, não é? Elas entrando na sessão, que é em grupo, na quinta-feira às 18 horas, ela não precisa estar com a câmera aberta, não é? A gente depois, lógico, depois que terminar tudo, a gente pede para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e tal, beleza. Mas durante o fluxo, inclusive a gente pede para deixar no mudo, não é? Porque você vai conduzindo e é importante ter só a sua referência. As pessoas estão no mudo, os participantes, né? E não necessariamente elas precisam estar com a câmera aberta, certo? Sim, se elas estão enxergando e repetindo, e elas não se sentem bem em fazer o processo com a câmera aberta, elas podem fechar, desde que elas façam tudo na sequência, no espaço delas, né? Mas pode ficar à vontade de fechar a câmera, não tem problema nenhum, é só ela seguir. Só que isso a gente pede, né, para não ficar fazendo coisa conjunta, por exemplo, fazendo o processo olhando no celular, isso não tem como, né? Quer dizer, enquanto estiver na sessão, foca de seguir direitinho ali as suas orientações e que você está conduzindo, né, da forma que você está conduzindo a gente. Na realidade, o processo basicamente são 35 a 40 minutos, não passa muito disso, aqui tem fluxos maiores, né? Por exemplo, o de quinta-feira foi um dos mais demorados que tem, né? E tem outros bem mais rápidos e curtos, mas é um momento assim que é para aquilo, né? É de concentração total. Como, né, por exemplo, ninguém vai no Reiki e fica olhando o telefone, se mexendo, se agitando, né? Como toda terapia a gente pede, quanto mais ela estiver focada no momento, o resultado é melhor, né? Eu acho que quando a pessoa tira aquele tempinho é para ficar com ela mesma naquele momento, né? A Adriana faz reiki, acho que ninguém fica, né, sassaricando, porque o objetivo é da gente ficar focado, quanto mais focado tiver, melhor. E o que acontece é que a cabeça da gente é tão levadinha que parece que você começa e começam a vir pensamentos aleatórios para realmente tirar teu foco dali. Às vezes é uma barreira da própria cabeça da gente. Vai vir uma coisa que pode melhorar ou que pode mexer comigo e ela começa a te puxar para não passar para isso. Você começa a pensar, então fica ali uma briga, né, de concentração e às vezes o cérebro te puxando para outras coisas com medo do que vai acontecer, né, porque é uma novidade e a gente inconscientemente, né, a gente reage dessa forma com medo, né, da novidade, né. Sim. É assim, olha, o que eu posso te falar, né, que aconteceu comigo. Eu sou muito difícil, assim, de sentir as coisas, assim, em mim, né, mas todas as sessões que eu fiz com você, eu senti arrepio em alguns momentos. Eu senti muito calor a ponto da mão esquentar muito e o corpo também, né? E comentei isso com você, não é? Depois que a gente fez as sessões, né? Então, não sei, pra mim, assim, o que me chamou muita atenção na Hora Master, que eu fiz já várias outras terapias, e não senti assim tanto, eu sinto no Reiki, mas assim, em outras não sinto tanto não. Mas no Hora Master eu senti bastante, né? Então, além de arrepio, além de calor, assim, você tem assim relatos de outras sensações que as pessoas podem sentir? Ou
que pode acontecer como consequência da sessão? Então, tudo isso a gente até avisa antes, né, meio rapidinho, Uhum, porque é comum de acontecer. Então, como a gente está mexendo com energia, cada um vai ter uma reação diferente. uhum. Então, tudo é normal. Bocejo é uma coisa que acontece muito, de começar e não parar de abrir a boca. Aí, às vezes, o pessoal fica até, ai, que chato, mas é super normal, assim, bocejar incontrolável, né? Sim. É, arrepio, é, por exemplo, arrepio muitas pessoas não têm, não é tão comum, né? E você sentiu e eu senti aqui também naquele dia. Foi, né? Então, assim, eu nunca tinha sentido em outras vezes fazendo sozinha, e a Aham. gente, quando faz a formação, a gente faz dias e dias seguidos, né? Que também não pode interromper, e eu não tinha sentido arrepio. Uhum. Vontade de chorar, tem pessoas que realmente nem conseguem segurar, elas Olha. começam a chorar durante o fluxo, né? Então, assim, tem uma crise, eu fiz com uma amiga Uhum. e ela teve uma crise de choro bem forte, então, às vezes, é naquilo que mais pega, né? Eu fiz com ela a questão do honrar pai e mãe, né? Ela tinha um pai bem difícil de lidar, ela tinha perdido esse pai há poucos dias, e quando a gente falou honrar pai e mãe, ela ficou assim, de praticamente assim, desfocar um pouco, de tanto que chorou, né? Olha. Outros sentem frio, ou sentem frio só nos pés, ou sentem frio no corpo todo. É Uhum. que ou tá recebendo energia ou liberando energia, né? É um ajuste de energia. Como aconteceu com a Adriana, ela ficou super disposta. Para outras pessoas dá muito sono. Pra mim deu Então, muito sono. Pra mim é, foi o contrário. porque ele dá um relaxamento, né? É. Então, assim, como é um ajuste, vai ver que você estava um pouco cansada e não estava se permitindo descansar o suficiente, dormir, Eu falei pra relaxar. Dri, daqui eu vou pro sofá. Foi isso que aconteceu comigo, é. E às vezes a É. gente dorme mesmo, né? Acaba Nossa, já fazendo e capotei. acaba dormindo. Já aconteceu comigo, igual aconteceu com a Adriana, de ter feito e também estar cansada e falar, acho que agora eu vou dormir. E de ter que levantar e também fazer faxina. Então, cada pessoa vai responder de uma forma, né? Mas é tudo normal, tudo normal. Tem pessoas que relatam, você sentiu um pouco também de enjoo, né? Um pouquinho mareada. Então, pode acontecer também, enjoo, vontade de ir no banheiro logo em seguida. É assim, né? Mas Uhum. tudo é considerado normal, né? Esse processo Lógico, de limpeza que se fala, né? se alguém tiver alguma coisa muito diferente, muito grave, aí ela pode até entrar em contato com você repassar e a gente. Mas assim, de grave, nunca vi nada acontecer, né? Uhum. Mas se a pessoa estiver sentindo muito mal, alguma coisa, ela pode fazer contato com o grupo, a gente dá uma ajuda, né? Sem problemas. É isso aí, é. Não, um parênteses aqui, Gi, que é o seguinte, realmente eu fui pro sofá, mas naquela noite eu dormi super bem. Não é que, né, que eu fiquei acabada, não, o contrário, foi um relaxamento É e que às foi um vezes você descanso. estava É. precisando e não estava dando esse tempo para você, né? Uhum. É, nossa, mas foi fantástico, todas as sessões. Não é? Dri, a gente fica, né? Todo início de semana a gente fala, ai, quinta-feira tem uma hora master. Eu Ai, também tenho ficado meio assim apreensiva, porque eu estava fazendo mais individual, né? Em Sim. grupo, vocês foram o primeiro grupo. Eu tinha feito um grupo com minhas três ex-cunhadas que a gente fez para todas, né? Mas assim, na época eu também estava estudando, né? E Aham, o restante foi mais individualizado, né? aham. Aí o primeiro dia eu fiquei meio assim, mas aí o segundo já foi mais tranquilo, e é que a hora que a gente começa assim é tão bom, né? Que aí a gente esquece tudo, né? É, ótimo. Ô, Gi, e como é que tá sendo aí essa sua experiência dentro do projeto Despertar? Como é que você tá sentindo aí de ser voluntária?
Eu adoro, porque como eu falei para vocês, né, além assim de apresentar a técnica, é uma técnica nova, né? Ela começou em 2018, então ela é uma técnica bem nova. Então, para mim é importante porque também é uma forma de divulgar, né? Porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? E Uhum. como eu falei, é legal fazer em grupo, porque eu acho que sempre a energia é maior, né? A partir do momento que você está com mais de 2 pessoas, então a gente já teve ali mais de 10 pessoas, eu particularmente Foi, até na última tinha prefiro. 15. Na última tinha 15. É. Então, e Uhum. eu particularmente, eu prefiro porque eu acho que a energia, ela fica melhor, né? Quando é Uhum. assim um grupo grande, eu acho que a energia fica melhor. E o que eu acho legal é que, embora a gente tenha fechado um tema, prosperidade. A prosperidade é um tema amplo, né? Cada um tem uma ideia de prosperidade. Então, mesmo estando em grupo, cada um vai pensar na sua prosperidade. Então, a Uhum. gente consegue, apesar de estar em grupo e estar com essa energia mais forte, porque são várias pessoas centradas, né, naquele mesmo objetivo de prosperar, mas cada um vai estar trabalhando o que é prosperidade para ela, né? Uhum. Então, isso que também é interessante, porque ao mesmo tempo, cada um está tendo a sua meta, né? A sua vontade, o seu desejo individual junto do coletivo, né? E eu estou adorando, porque é, um dos meus objetivos era esse mesmo, quando eu fiz o curso, a formação, né, de ser voluntária em alguns projetos, em algumas instituições, né? E se alguém tiver também outros convites, eu estou aberta. Eu tenho vontade de trabalhar com autismo, que a gente já tem tido relatos de outras pessoas que tem um resultado muito bom para acalmar os autistas, eles saem bem mais tranquilos, né? Então, eu estou nesse processo de divulgação e também encaminhando alguns portfólios, né? Para ter esse objetivo de expandir a técnica. Esse é um dos objetivos, apresentar, expandir a técnica e quem se sentir convidado também a querer fazer o curso, né? Para a pessoa também ser um disseminador, eu acho bastante interessante. E em relação ao hospital, eu acho fundamental, né? Porque ao hospital e ao pessoal da universidade, porque assim é um trabalho que desgasta energeticamente bastante, né? O hospital em si, né, o ambiente, ele acumula muita dor e isso também mexe muito com a energia de quem está lá todo dia, né? Eu já trabalhei em hospital, por mais que a gente tenha, eu sou profissional de saúde, eu sou nutricionista, já trabalhei bastante no HC aqui de Curitiba. Na minha época de estudante, eu praticamente passei os 4 anos dentro do HC. E por todo o preparo que a gente tenha, é um ambiente sofrido, né? É um ambiente que as pessoas estão com energia baixa, estão sofrendo. Então, eu acho que é bastante importante a gente levantar essa energia, né? Dos colaboradores que trabalham no hospital, porque de uma forma ou de outra, por mais, como eu estou falando, que a gente tenha um preparo, tem histórias que mexem bastante com a gente, né? Então, Uhum. então eu acho importante estar com essa energia fortalecida, né? Pelo próprio ambiente. E na universidade também, né? Não é fácil, funcionário público, cada governo é um governo, acaba tendo que passar por bastante, às vezes quer fazer mais coisa e não consegue, né? Porque a estrutura é meio fechada, né? Então, nessa iniciativa, sim, da Adriana e de todos os voluntários, né? Eu acho fundamental, porque e é assim, eu acho que é uma consciência que do momento, né? Todo mundo está partindo para a busca dessas terapias que a gente fala integrativas, né?
Porque todo mundo, eu acho que parece que deu sei lá, um pouco com a pandemia, talvez, né? Todo mundo assim quer ficar legal, viu que a vida não é só aquilo, só trabalhar, correr, comer, nananã. Todo mundo está voltando um pouco para si próprio, né? E eu acho que é isso que vai ajudar o mundo a melhorar. Então, cada terapia integrativa, desde a aromaterapia, que eu também acho, enfim, tudo, é, para a gente se melhorar, né? E tentar viver, assim, até apaziguar um pouco, que eu acho que a gente chegou no limite da loucura, né? E agora, assim, parece que todo mundo acordou que tem que voltar um pouco, né, para a essência. E o Aura Master também, o objetivo é esse. Então, por exemplo, a gente nasce dentro de uma pureza total, né? E então o objetivo do Aura Master é tentar reconectar você a essa pureza através dessas limpezas sequenciais, né? Uhum. Porque quando a criancinha nasce, ela é pura, né? Aí vem a sociedade e vai minando essa pureza com trauma, enfim, cada etapa na escola, tudo, né, causa assim, é como se fosse manchando a nossa aura, né? Deixando a aura toda poluída, né? E aí eu acho que todas as terapias elas vêm para despoluir, tirar esse peso, né? Porque não é por mal, né? Mas os nossos próprios pais, né? Às vezes falam coisas que a criança não tem discernimento e fica com aquilo e carrega e nem está sabendo que está carregando aquilo pelo resto da vida, né? Porque ficou ali, ela não entendeu. Então, eu acho que todas as terapias são fundamentais para isso, né? Para a gente limpar e tentar ter uma vida mais leve e um ajudar o outro. Então, o servir, né, que é a questão do voluntariado, é, eu acho que é fundamental para quem é terapeuta, né? É isso aí, beleza. Hoje a gente está terminando aí o nosso tempo, né? Então eu queria saber se você de repente quer dar uma mensagem final aí pro pessoal, não é? Pra gente já encerrando. A mensagem é que eu quero que vocês quinta-feira venham, que venha o maior número de pessoas, porque é um momento que a gente está, que o projeto disponibilizou toda essa tecnologia da gente estar distante juntos, né? E é uma hora que a gente vai estar focado nisso mesmo. Quantos mais puderem se beneficiar, melhor, né? Então, eu espero que cada vez venham mais pessoas, né? Maravilha. Dri, você quer fazer o fechamento aí pra gente? Bom, eu quero agradecer a Gi e assim a pandemia realmente, né, ela veio para que a gente repense, né, em muitas coisas, principalmente aí na nossa conexão com a essência, porque a gente já está dentro de um padrão muito consumista, muito fragmentado, onde o ter às vezes vale mais que o ser, né, na nossa sociedade. E é muito importante que a gente resgate isso, né, que o ser sempre será mais importante, né? Você está conectado com você, gente, isso é o maior bem que existe. E eu só tenho gratidão mesmo de. E também ver o lado bom da pandemia, né? Que pude fazer essas conexões. Porque como o projeto era presencial, seria impossível de você, né, ir toda semana ou lá no hospital, vir aqui em São Paulo, enfim. Você mora em Curitiba? É isso, né, gente? Curitiba, né? Aham. Então ia ficar muito difícil. E essa questão do online, então isso a gente conseguiu fazer muitas conexões. Hoje a gente tem voluntários na Alemanha, voluntários na Itália, todo mundo aí dando a sua contribuição. Então é agradecer. Aconteceu uma coisa diferente? Não critique. Agradeça, observe, porque às vezes é um aprendizado, é um ensinamento a mais para nossas vidas. Então, gratidão aí pela prática, pela doação, me ajudou muito, tá me ajudando. Eu não vejo a hora de chegar quinta. Eu também. Já fico aqui, ó, na expectativa. E é isso, gente. Se permita, né? Você tem que se permitir a conhecer coisas novas. É isso. E Ah, Obrigada, Adri, pelo seu tempo aí precioso. Obrigada, Gi. Olha, eu que agradeço, muito sensacional. obrigada. Tá bom? Ó, e deixa eu falar então com você que está nos assistindo. Eu convido vocês a assistirem os outros vídeos que a gente vai estar publicando aí no dia do aniversário, né? Vai ter também várias lives. Então, acompanhe a Adri
acompanhe ali as redes sociais aí do Projeto Despertar para você ficar por dentro da programação, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigada aí pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Gi. Tchau, Dri. Obrigada, tchau, tchau, obrigada. Tchau.